ルフィは海賊王になる男だ。 Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Hoje estou aqui com meu amigo Leonardo. E aí galera? E antes de começar esse vídeo aqui, esse vídeo tá muito bom, mas antes a gente quer agradecer, galera, porque muita gente chegou no canal nesses dias aí, muita gente mesmo. Tem muita gente que chegou agora, então bem-vindos primeiramente ao canal. No momento da gravação desse vídeo, a gente tá quase batendo 10 mil inscritos e a gente quer fazer um especial nesses 10 mil. A gente quer que nesse vídeo vocês mandem perguntas sobre a gente, perguntas sobre One Piece, o que a gente acha sobre One Piece, sobre a gente mesmo, pessoalmente. Então comentem nesse vídeo as perguntas que vocês querem que a gente responda nesse vídeo especial de 10 mil inscritos. A gente vai tentar responder a maior quantidade de perguntas possíveis, dependendo de quantas vocês fizerem. E é isso, galera. Agora sim, bora pro vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar como Oda já pode ter dado pistas e deixado claro ao longo da história os grandes eventos que estão por vir, lembrando, né, depois de um ano. E como todos os acontecimentos da primeira metade da Grand Line podem influenciar no novo mundo, e já pode ter sido revelado pra nós, né, como eu falei, como é que vai ser os grandes eventos do final de One Piece. E cara, nesse vídeo vocês vão ter certeza, ou o Oda é um louco ou ele é um gênio. Para começar, a gente vai listar como a gente vai fazer esse vídeo, vamos lá. O mundo de One Piece tem semelhanças estruturais dos arcos de ambas as metades da Grand Line, o Paraíso e o Novo Mundo. E vale lembrar também que isso pode ter sido a forma como Oda quis organizar a história. Como a gente sabe, One Piece é uma história muito longa. E ele pode ter criado assim para ser uma forma organizada e uma forma que fosse fácil de se escrever. Então, dito isso, a primeira metade da Grand Line a gente sabe que já acabou. Então, os eventos que acontecem nela podem revelar como vai ser o Novo Mundo e as semelhanças absurdas. Cara, é simplesmente louco como a Grand Line se parece com o Novo Mundo até a parte de Wano, né? E no fim desse vídeo a gente vai comentar como essas semelhanças e como os arcos que ainda não chegaram, né, ligando os pontos das duas metades, podem influenciar no final de One Piece. Então fiquem até o final e vamos lá. A gente vai começar com os arcos que se parecem entre si. Nesse ponto a gente vai falar dos tritões e os humanos. Exato, cara, e o primeiro arco mais longo, quando a gente chega no East Blue, com um vilão, com uma história um tanto mais aprofundada do que os outros, é o arco do Along Park, e ele tem suas semelhanças diretas com a Ilha dos Tritões. Ambos tratam dos Homens-Peixe, obviamente. O próprio Arlong é citado e entendemos muito melhor das suas motivações lá na frente no arco dos Tritões. Tem toda aquela relação com os Piratas Sol e tudo mais. Ambos se passam antes da entrada das metades da Grand Line. O Arlong Park se passa um pouquinho antes de entrar realmente na Grand Line, e a Ilha dos Tritões é exatamente no ponto onde fica a entrada para o Novo Mundo, que é a Headline. Os dois arcos em si, além de focar em um vilão que é um tritão, eles focam também em mostrar o bando todo unido, como um palco para mostrar como eles são poderosos juntos. E além disso, outras curiosidades são que, por exemplo, na Grand Line a gente é recebido pela Laboon e é contada toda a história dos piratas Rumba. E na entrada do Novo Mundo a gente é recebido também por baleias, enquanto Brook, que é um dos piratas Rumba, ele canta Sake de Binks, que é uma cena inclusive que é muito linda. E aí a gente segue para uma parte muito interessante, que é sobre as ilhas introdutórias. Primeiramente a gente tem o Whiskey Peak, que é uma ilha onde os Mugiwaras acabam descobrindo a Baroque Works, né, que vai ser o pivô de toda a saga de Alabasta, e também eles conhecem a Vivi, que também é muito importante para essa saga, e um personagem fundamental desse reino que os Mugiwaras iriam libertar de um vilão no futuro. Já no Novo Mundo, em Punk Hazard, é praticamente a mesma estrutura. Lá eles conhecem a Fábrica dos Vilões, formam aliança com o Law e conhecem Kinemon, que é o grande motivo dos Mugiwaras estarem envolvidos na batalha contra o Kaido, que vai acontecer lá em um ano. Bom, e depois das ilhas introdutórias à saga, a gente vai para os primeiros reinos. Esse ponto com certeza é o mais interessante de todos e foi o motivo pra gente fazer esse vídeo. Como todos sabem, as semelhanças entre Dressrosa e Alabasta são absurdas, e a gente vai listar elas aqui. Em Alabasta temos a Vivi e o Rei Cobra, uma princesa que tem seu reino dominado por um Shichibukai, que abusou de seus poderes, né, como a gente viu o Crocodile fazer. Já em Dressrosa é exata a mesma coisa. Temos Rebecca e Rei Riku. Rebecca, no caso, é neta do Rei Riku, né? E assim como foi o Crocodile em Alabasta, o Doflamingo também foi em Dressrosa. Ambos tinham uma organização que estava dominando o reino e ambos eram Shichibukais, né? E uma coisa muito interessante é que na conclusão de ambos os arcos, o Luffy, ele vence o Crocodile jogando ele do subterrâneo até o céu, com o Gomu Gomu no Storm, que a gente tanto conhece, que é uma cena muito épica. E em Dressrosa foi exatamente o oposto. O Luffy derrota o Doflamingo do céu pro subterrâneo do país. E eu acho isso um paralelo muito interessante. Outras semelhanças muito incríveis
incríveis, além das que a gente já citou, são essas. O Luffy, ele é reconhecido pela marinha pelos seus feitos na ilha. Em Alabasta a gente tem o Smoker, né, reconhecendo a bondade do Luffy e a forma como ele salvou Alabasta. E em Dressrosa a gente tem o Fujitora naquela cena muito bonita. E cara, aquela cena do Fujitora é muito bonita e tem esse paralelo muito interessante com o Smoker. O próximo ponto é o encontro dos irmãos. Cara, isso aqui com certeza é o mais parecido e o mais absurdo, que é em que em Alabasta a gente sabe que o Luffy encontra com o Ace, eles conversam, falam ali do tempo que eles viviam juntos. E em Dressrosa a gente é pego de surpresa com o Sabo aparece e o Luffy novamente tem um encontro com o irmão e conversa sobre o tempo que eles estavam juntos e tudo, e isso é muito, muito legal. Também pelo fato do Sabo comer a fruta que era do Ace, então cara, isso é muito, muito bacana. As semelhanças também não param por aí, também tem Rebecca e Vivi, que cara, além das duas ser praticamente iguais, a Rebecca é quase uma Vivi de cabelo rosa, tem um parentesco com o rei, no caso a Rebecca é neta do rei Riku e a Vivi é a princesa de Alabasta, filha do rei Cobra. E isso é muito legal, porque ambas ajudam o Luffy na derrota desse Shichibukai, né? E o último dos pontos é uma coisa que é muito legal, que influenciou justamente em um ponto recente do anime, que foi no Reverie. O rei Riku e o rei Cobra, além das semelhanças sensacionais com os dois arcos, eles se uniram ao Fujitora para trazer a Reverie o tema do fim da Shichibukai, porque é óbvio que o Shichibukai estava usando o seu poder de forma autoritária e subjugando ilhas de maneira errada, e o governo estava passando a mão na cabeça deles por isso. E além dos dois arcos parecerem bastante, na própria história eles tiveram um paralelo muito legal. E eles finalmente conseguem, por causa deles, o sistema dos Shichibukais é abolido. Exato, cara, essas semelhanças são muito bacanas e muito específicas, e agora a gente vai para um outro tópico, que é das ilhas isoladas e o início do fim. Primeiramente a gente vai falar de Skypiea. Skypiea é uma ilha no céu, e aqui já não existem tantas grandes semelhanças, mas sim algumas semelhanças nas narrativas. Uma ilha completamente alheia e isolada ao mundo, com templos e histórias antigas, juntamente com uma nova raça e relação com os poneglyphs, indicando que eles têm um caminho a se seguir. Já outra ilha no Novo Mundo, que é muito semelhante na questão da narrativa, é Zou. E Zou, por sua vez, segue essas mesmas estruturas e indica o caminho final para a jornada com os poneglyphs vermelhos. É interessante observar como em Skypiea tem um escrito dizendo "seguirei esse caminho até o fim", que é escrito por Oden e ditado por Roger. E em Zou a gente vê um dos poneglyphs que indica o fim da jornada, que é Laugh Tale. E seguindo, a gente vai falar de um ponto muito importante, que é do resgate. Esse ponto também é muito interessante porque os dois arcos que a gente vai relacionar aqui, eles são muito parecidos, não somente na estrutura deles, como na história, na motivação que leva ao desenrolo desses dois arcos. O primeiro é o Water 7/Enies Lobby, né, que a gente considera como um arco só. Nele, um Mugiwara sai do bando, que é a Robin, e o outro briga com o Luffy, que é o Usopp. Um resgate aparentemente impossível acontece, partindo no momento em que o Luffy descobre que tudo que a Robin queria fazer era salvá-los, o que leva o Luffy a enfrentar um dos pilares do governo mundial para resgatá-la, que no caso é Enies Lobby, que o Luffy simplesmente puxa a briga com o governo mundial todo por causa da Robin. Já no Novo Mundo, a gente tem Holy Cake, que é onde o Sanji, ele briga e sai do bando pelo exato mesmo motivo da Robin, que é salvar todos os Mugiwaras do perigo, que é muito maior do que ele próprio, que no caso é a Big Mom, assim como salvar o Zeff, que é basicamente o pai dele na história, e assim como a Robin, a única pessoa que precisava realmente do resgate era ele mesmo. E o Luffy, ao ver essa atitude do Sanji, ele simplesmente parte para resgatá-lo do território de uma Yonkou, desafiando o poder que talvez seja o maior em todo One Piece. Outro detalhe interessante nessa relação é que em Holy Cake, assim como em Water 7, a gente tem a entrada de mais um companheiro. Lá em Water 7 a gente tem o Frank, que é o carpinteiro do navio, que ele entra depois de toda a guerra, todo o conflito, e em Holy Cake é o Jinbe, e ele se filia ao bando exatamente no arco de Holy Cake. E além disso, o fato de entrarem dois companheiros, esses dois companheiros estão diretamente relacionados, porque o Frank, ele é o carpinteiro do navio do Sunny, e em Holy Cake entra o Jinbe, que é o timoneiro que vai guiar esse navio do Frank para realizar o sonho dele, que é dar a volta ao mundo com o Sunny. Cara, é incrível. O Oda, ou ele é um gênio, ou ele tem poder de viajar no tempo, ele provavelmente conhece a Toque da vida real, e ele planejou essa obra desde o começo. E antes de entrar pro próximo ponto, cara, a gente quer ressaltar aqui que essa teoria é de nossa autoria. A gente pensou nisso há muito tempo atrás e a gente tava doido pra trazer isso pro canal, mas não sabia como vocês iriam receber essa teoria. Mas depois do sucesso do spoiler de 2009, a gente viu que realmente vocês gostariam de ver essa teoria. Então, cara, nesse ponto do vídeo eu já quero pedir seu like. Se você tá gostando do vídeo até aqui, comenta o que você tá achando e se inscreve no canal, que a gente vai estar trazendo muito mais vídeos sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre One Piece em geral. E é isso, então vamos seguir pro próximo ponto, que é a Batalha de Gigantes.
Exatamente. E por que a gente decidiu chamar esse ponto da teoria assim? Vamos lá. Thriller Bark estaria no mesmo ponto, situado no mesmo ponto de Wano. Só que o que acontece? Thriller Bark e Wano não tem muito a ver aparentemente, mas tem coisas no arco de Thriller Bark que vocês vão ficar surpresos. Primeiramente, no arco de Thriller Bark é a primeira vez que a gente vê o Wano ser citada. Além da batalha que o Moria falou que ele lutou contra o Kaido, que era um dos Yonkous, e hoje a gente tá vendo o Luffy lutar com ele também. Tem a batalha do Luffy contra o Ors. O Ors, ele é muito parecido com o Kaido, inclusive a gente vai provavelmente no futuro fazer uma teoria sobre o processo de gigantificação do Kaido, que é uma teoria muito legal que a gente pode trazer aqui. Comenta aqui embaixo se vocês querem. E além dessa relação do Ors, do Moria e do Kaido, também tem a presença do próprio Ryuma. Tudo bem que ele não tava vivo, era o cadáver, mas tem a batalha do Ryuma versus o Zoro, e o Zoro nesse ponto ganha Shusui, coisa que a gente só vê esse arco da Shusui se finalizar em um ano agora, quando o Zoro troca a Shusui pela Emma. E outro ponto bem legal é que quando o Luffy se torna o Nightmare Luffy, né, que é uma cena muito legal quando ele absorve aquelas almas, esse capítulo em específico é um anagrama para a primeira vez que o Luffy se torna G4. Cara, a gente vai estar passando aí pra vocês e é uma coisa louca. E agora a gente vai mostrar pra vocês o ponto que deixa Thriller Bark e o Wano serem a coisa mais interligada e provar que essa ligação das ilhas é mais que real. Em Thriller Bark, em uma certa cena, a gente vê os zumbis do Moria, e muitos deles são piratas antigos. A gente vê até o Capitão John, que o Bug cita mais pra frente. Esses piratas, eles eram os piratas do bando do Rocks. A gente vê isso no capítulo 957, quando o Sengoku tá contando a história dos piratas Rocks, e ele cita esses exatos nomes: o Capitão John, o Machado de Prata e o Oshoku, ou Wang Zi. E eles tinham aparecido muito antes, cara. Eles apareceram no capítulo 452, e isso foi em 17 de abril de 2007. E surpreendentemente, simplesmente 12 anos depois, no capítulo 957, na data de 27 de setembro de 2019, a gente vê Sengoku citar esses piratas como do bando do Rocks. E cara, pra mim, isso deixa muito claro que ou o Oda é um louco, ou ele é muito organizado, ou ele é onisciente. E a partir de agora, o que a gente vai falar é os arcos que aconteceram na Grand Line, mas ainda não aconteceram no Novo Mundo, porque a gente sabe que no Novo Mundo a gente parou em um ano, então tecnicamente a gente estaria em Thriller Bark. E os próximos arcos podem ditar o que vai acontecer no futuro. Exatamente, cara. E o primeiro ponto dessa segunda parte desse vídeo é o pós-Thriller Bark, que é Sabaody. A gente pode associar Sabaody ao Roadstar, primeiramente porque os dois são arquipélagos. E ambas essas ilhas, elas são as últimas ilhas possíveis a se chegar através de log pose e em ambas as metades da Grand Line. Ao chegar em Roadstar, o bando ele pode encontrar novos poneglyphs ou até uma possível relação com o próprio Shanks. E esse encontro do Shanks talvez dê a pista da localização do último poneglyph, do último Red Poneglyph, que provavelmente vai indicar a localização de Laugh Tale. A gente acredita que o Shanks ele tem a relação com esse poneglyph, e como ele mesmo disse, o encontro entre ele e o Luffy está muito próximo, e o Oda disse que em 2021 o Ruivo irá se mover. Então, cara, tudo indica que isso vai acontecer esse ano ainda. O ano vai acabar e vai começar um arco que envolve o Shanks. Outro detalhe interessante é que em Sabaody a gente ouve a história sobre o fim da Grand Line e um comentário sobre o século perdido. E nesse arco, o Usopp ele pergunta se a última ilha é mesmo Laugh Tale, e a gente descobre que não, que Laugh Tale não é a última ilha. Isso, claro, se o spoiler de 2009 não acontecer e o Luffy for capturado, como a gente já fez vídeo sobre isso e vai estar aí no card pra vocês. E agora a gente vai falar da Ilha das Mulheres e Elbaf. A Ilha das Mulheres a gente sabe que é o último ponto de passagem e que gera o início do conflito da guerra para Marineford, que é lá onde o Luffy descobre que o Ace tá preso e ele vai ser executado. Muita gente acredita que Elbaf será um arco só de passagem e que vai dar início aos conflitos que vão levar aos eventos finais da obra. Também existem teorias que Elbaf é o território do Shanks e que por sua vez seria protetor do último Road Poneglyph e que envolveria um encontro direto com o Shanks após o ano. Também dá pra gente pensar numas relações entre o povo de Amazon Lily ser inspirado na China, toda a arquitetura. A gente já fez um vídeo no canal, também vai estar no card, sobre a arquitetura dessa cidade, e ter um povo único, que é apenas mulheres. Assim como Elbaf provavelmente seria inspirado nos Vikings e teria também um povo único composto por gigantes. E vamos lá, os últimos acontecimentos antes do fim da Grand Line são Impel Down e Marineford. E o que restaria pra nós? Laugh Tale e a guerra final. Então vamos lá para esse seguinte ponto: Impel Down e Laugh Tale. Existem diversas teorias acerca do Laugh Tale ser uma ilha submersa, que faz alusão à Atlântida. Inclusive tem teorias muito legais de que Laugh Tale faz essa referência, até pelo fato das armas ancestrais fazerem referências a deuses gregos. Em Impel Down, o Luffy está partindo para salvar o Ace, que foi preso, a gente sabe. No meio de toda aquela confusão para salvar o Ace, o Luffy
esbarra com uma certa pessoa, simplesmente Barba Negra. E esse é o último encontro de Luffy e Barba Negra na Grand Line. Vale lembrar também que depois de Alabasta a gente tem um encontro com Barba Negra. E em Dressrosa a gente tem o diálogo do Luffy com Barba Negra. Então, se a gente for seguir esse mesmo padrão pro Novo Mundo, Laugh Tale, ele seria o último encontro entre Barba Negra e Luffy. E a tão sonhada luta que a gente espera ver na história de One Piece. E é claro que Barba Negra é o vilão final do Luffy para toda a jornada dele, pelo menos é o que a gente espera que aconteça. Outro ponto interessante que pode divergir a isso também é que se o Sabo foi capturado na Reverie e o Luffy tiver ciência disso, ele vai querer fazer alguma coisa para salvar o Sabo. Nesse meio tempo poderia ser um desvio de rota do Luffy da jornada dele para chegar a Laugh Tale. E é nesse ponto que aquela grande teoria que todo mundo acredita pode acontecer, que também tá no spoiler de 2009, que o Barba Negra vai ser rei dos piratas por um curto período antes do Luffy, se aproveitando, claro, desse momento. E agora a gente vai falar talvez do melhor momento desse vídeo, que é Marineford e a grande guerra final. A gente não precisa nem comentar que a primeira parte da Grand Line acaba na Guerra dos Melhores lá em Marineford, e isso seria comparado diretamente à guerra final de One Piece, que seria a batalha entre os piratas do Chapéu de Palha, a frota do Chapéu de Palha, todas as raças e os reinos contra o governo mundial e a marinha. A gente pode traçar diversos paralelos que poderiam acontecer entre os grandes acontecimentos, mas o principal deles e o mais marcante é a fala do Barba Branca em Marineford. Não será você, Teach, o homem que Roger estava esperando. Um dia, um homem com um peso de 900 anos irá se apresentar a este mundo. Sengoku e as outras pessoas temem o grande dia que virá, e sem dúvidas, ele chegará. Alguém vai encontrá-lo e o mundo virará de cabeça para baixo. É real. ワンピースは実在する。 Em seus últimos momentos, Barba Branca profetizou tudo o que vai acontecer com certeza na batalha final entre o Luffy e o governo mundial. Marineford foi o presságio de tudo o que vai acontecer e não preciso nem entrar em muitos detalhes quanto a isso. Os pontos interessantíssimos que a gente vai citar aqui são que o Barba Branca disse que o Roger esperava alguém e hoje sabemos que seriam 26 anos para que isso acontecesse, que a gente viu isso lá na profecia da Madame Charlie e dos Reis dos Mares. E o Oden, após um ano de viagem e 5 anos em um ano, ele morreu dizendo que em 20 anos o Joy Boy iria retornar. E a gente sabe de quem ele está falando. Bom, a gente sabe que o Barba Negra, ele aparece em Marineford e ele rouba a fruta do Barba Branca. E com isso ele destrói praticamente Marineford inteira depois da batalha. E a gente acredita, e é bem claro na história, de que o Barba Negra, ele herdou a vontade do Zebek. O próprio nome do navio do Barba Negra é Sabre de Zebek, a ilha dele é onde foi originado os Piratas Rocks. E o maior sonho de Zebek, o que ele mais queria fazer era ser rei do mundo. E provavelmente toda essa ambição e toda essa estratégia do Barba Negra é justamente pra ser isso. E cara, se o Barba Negra ainda estiver vivo depois da batalha contra o Luffy, ou de uma possível batalha contra o Shanks, é claro que ele vai aparecer na guerra final. Imagina aí o Barba Negra tentando roubar e se sentar no trono vazio. E esse pode ser o último ou talvez um dos embates finais entre Luffy e o Barba Negra. E a gente sabe que em Marineford a gente tem a morte do Ace. E se o Luffy estiver junto com o Sabo rumando pra Marijoa, a gente pode ter dessa vez a guerra que vai vencer. Os piratas vão vencer o governo mundial, vão vencer a marinha e o Luffy finalmente vai se tornar o rei dos piratas. E é isso, galera, a gente finaliza esse vídeo por aqui. Essa história é muito longa, mas é muito incrível. Toda a Grand Line, ela se espelha no Novo Mundo, ou o contrário, e a gente provavelmente já tem um roteiro pro final de One Piece. Se você gostou desse vídeo, a gente pede que você deixe seu like e comenta o que vocês acharam dessa teoria. É uma das teorias que a gente mais queria trazer pra vocês, então esse vídeo tem muito esforço, a gente fez com muito carinho pra vocês, então se inscreve no canal que a gente tá quase chegando aos 10 mil no momento da gravação desse vídeo. Mas é isso, galera. Muito obrigado pra vocês que assistiram até aqui e valeu! Valeu!